Hoje o nosso assunto é com você, papais, que tem dúvidas sobre qual o melhor momento de colocar o aparelho ou de fazer o tratamento ortodôntico na sua criança. E hoje eu vou desmistificar isso para você dizendo que não existe idade adequada, não existe idade ideal para se colocar um aparelho. Existe sim o problema, existe sim a má oclusão que há necessidade de usar aparelho, seja em qual idade for. E agora eu vou falar para vocês alguns casos que a gente vai se preocupar em colocar aparelho, em tratar ortopedicamente a criança e quanto mais cedo, melhor. E aí eu vou começar para vocês nesse casinho aqui, ó, onde a parte de cima ela é muito para fora em relação à parte de baixo. Isso é o que chamamos de classe 2, como esse caso aqui. Quando a gente vê essa criança em classe 2, ela geralmente respira pela boca, ela geralmente mastiga errado, ela geralmente vive de boca aberta, tem olheiras, dorme mal, é uma criança cansada, é uma criança que todo mundo implica falando que como é dentuça. Então, é necessário a ida ao dentista para que ele avalie a necessidade desse tratamento, dessa intervenção. E aí eu vou falar a minha experiência para vocês. Eu já tive crianças com 3 anos de idade que a gente conseguiu usar a ortopedia a favor dessa criança para que o tratamento fosse mais leve, para que o tratamento fosse mais rápido, para que tudo fluísse de maneira mais natural. Só que tem um detalhe, e talvez seja muito engraçado, porque aqui no consultório a gente presencia muito. Crianças do sexo feminino, a partir dos 3 anos, muitas vezes a gente já consegue iniciar o tratamento. Já com meninos da mesma idade, a gente não consegue começar o tratamento devido à grande, ou na maioria das vezes, agitação dos meninos, a impaciência, a inquietude. A gente vê que isso é muito característico do sexo masculino e das crianças. Então, nesses casos de classe 2, mesmo quando há algum comprometimento mais grave, se for menino, a gente espera um pouco mais, essa criança amadurecer um pouco mais para fazer o tratamento ortopédico. Já na menina, a gente pode começar, se esse problema for muito grave, se esse problema já for casos tratáveis. Geralmente, quando casos são mais severos, isso sim nos faz começar o tratamento mais cedo. Então, fica muito claro que não existe a idade ideal, existe o problema e a maturidade da criança. Existe também esse caso aqui, que é quando a mandíbula, a parte de baixo, ela está mais para fora do que a parte de cima. Nós chamamos de classe 3. Esses casos aqui, a gente vê que é muito comum, está muito comum acontecer também. Normalmente o pai ou a mãe já tem essa má oclusão também, então a gente já observa os pais encaminhar para o dentista. Por quê? Muito provavelmente um filho de vocês também vai ter essa mordida cruzada. Esses casos de classe 3, nós normalmente iniciamos o tratamento logo que descobrimos, logo que diagnosticamos. Por quê? Porque esse caso, a classe 3, ela é um crescimento avançado da mandíbula. Então, como a criança ela está em crescimento, a gente precisa de paralisar esse crescimento. Por isso é tão importante o tratamento precoce, o quanto antes melhor. Há necessidade também da procura pelo dentista para que ele avalie a melhor hora, sabendo que a melhor hora também é de acordo com a maturidade da criança, de acordo com o desenvolvimento. Porém, nesses casos de classe 3, a necessidade de se tratar precocemente é muito mais evidente do que no caso da classe 2 que eu mostrei para vocês. Então, nesses casos de classe 3, a criança atrapalha na mastigação, a criança muitas vezes pode ter dor de cabeça, a criança também sofre bullying, fica fazendo nervosinho com a boca. Então, nos casos de classe 3, a gente indica um tratamento ainda mais precoce do que num caso de classe 2. E como eu vou falar para vocês, do mesmo jeito, a gente vai priorizar o entendimento, a maturidade da criança, sabendo que nos casos de classe 3, a gente ainda tem as pistas planas, também pode nos auxiliar num tratamento anterior ao tratamento ortopédico numa criança que tem classe 3. Porque a gente consegue tratar essa classe 3
sem colocar nenhum tipo de dispositivo, sem colocar nenhum tipo de aparelho. Ela vai simplesmente com pistas feitas na boquinha da criança, em qualquer idade, porque a criança aceita mais fácil. Então, ficou bem claro que não existe idade ideal, não existe a idade correta para se colocar aparelho numa criança. Existe sim o problema, a má oclusão, que há necessidade de intervir mais rápido. E realmente, quem vai dizer isso para vocês é o ortodontista, é o odontopediatra. Então, você tem dúvida, tem dente tortinho, tem dente fora do lugar? Procura o dentista porque ele vai te orientar. E vale ressaltar que o dente torto em si, ele é muito fácil corrigir. O problema para corrigir são os problemas ósseos. Esses sim são mais difíceis e mais demorados. Por isso que quanto antes se corrigir, melhor. Existem crianças de 3 anos, como eu já falei aqui, que já iniciam um tratamento ortopédico. Então, procure sim o dentista, porque ele pode estar sendo tratado não precocemente, mas na hora, com melhor tratamento, a melhor qualidade e com menos tempo de tratamento. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comente, envie para alguns pais que também têm essa dúvida. Estamos esperando você aqui no nosso canal com muitos outros vídeos para os pais e para as mães que têm dúvidas com a criação dos seus filhos.